Memphis Depay cogita sair do Corinthians depois da treta no vestiário da última partida. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também de Ramon Dias, o técnico do Corinthians que decidiu abandonar uma das suas apostas no início da temporada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Memphis cogita deixar o timão. Informação publicada pelo portal RTI, ainda não há confirmação nem do Corinthians, nem do staff do Memphis a respeito desse assunto. O que está rolando? O que há por trás dessa notícia? Na última quarta-feira, depois que o Timão perdeu por 3-0 para o Barcelona, rolou um estresse forte no vestiário alvinegro. Discussão pesada entre Memphis Depay, Gustavo Henrique e outros jogadores. O Memphis saiu criticando a defesa, entre outras coisas, por não avançar nas linhas. Gustavo Henrique defendeu seus colegas, afirmando que o Memphis precisa ter um comportamento mais profissional, abusar menos da noite, se preocupar mais em ser atleta. Outros jogadores saíram em defesa do Gustavo Henrique contra o Memphis Depay. Cheguei a ouvir que o Memphis não é querido pelos jogadores do Timão há bastante tempo. Essa informação não é a que eu tenho. Atleta que, exceto por essa discussão, tem boa relação com o restante do elenco. Cara que chega cedo, vai embora tarde, super profissional, apesar de fato ter vários outros compromissos extracampo que já causaram algum incômodo dentro do Parque São Jorge. Sobre a possibilidade dele ir embora, o contrato do Memphis no Timão só se encerra em junho de 2026 e por aqui ele é super bem pago. São pelo menos 3 milhões de reais fixos e livres de impostos por mês. Se todas as metas forem batidas, os vencimentos do Memphis podem alcançar até 4 milhões e 700 mil reais, também sem impostos, toda a carga tributária ficando para o Timão. Outra coisa, se o Memphis de fato cogitar ir embora, ele vai precisar pagar 5 milhões de euros de multa para o Corinthians pela quebra do vínculo. Isso está previsto no acordo entre os times. E se for para jogar em outro clube, aí haveria a necessidade de um pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, embora dos 10 milhões, 5 milhões ficassem para o Memphis Depay. Então, na prática, para que o Memphis Depay deixe o Corinthians, há necessidade de um pagamento ao Timão de 5 milhões de euros de multa, que hoje equivalem a mais ou menos 31 milhões de reais. Só para completar em meio a esse clima quente, organizadas do Corinthians estiveram no centro de treinamento alvinegro nesse sábado e conversaram com os jogadores exigindo uma postura diferente do time no confronto contra o Santos. Os atletas admitiram que não foram bem nas duas partidas contra a Universidade Central e também no 3-0 contra o Barcelona. Vamos checar em campo como é que o Corinthians se comporta e os desdobramentos do resultado. Ramon Dias demitido? Memphis cogita ir embora mesmo? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Queria saber de você, torcedor corintiano, como é que você está vendo esse momento. Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre Ramon Dias. Técnico do Corinthians ameaçado de demissão, abandonou uma de suas apostas do começo da temporada. E em janeiro, assim que o time se reapresentou das férias, Léo Maná era encarado como uma alternativa para a lateral direita. Até por isso o Corinthians permitiu que o Fagner fosse emprestado ao Cruzeiro, com parte dos salários sendo pagos pelo Timão. Pois bem, algumas semanas depois o Léo Maná perdeu a condição de reserva imediato do Mateuzinho. Nas últimas 3 partidas o Maná nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Quem tem ocupado esse espaço é o Jacaré, jogador de só 18 anos de idade, que disputou a Copa São Paulo de Juniores. O Maná perdeu de vez moral com a comissão técnica do Ramon Dias depois do empate em 2-2 contra o Guarani, quando ele cometeu falhas defensivas e ofensivas. E a julgar pelo que está acontecendo recentemente, já dá para descartar a presença do Maná no banco de reservas contra o Santos nesse domingo na Neoquímica e também na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, jogo da volta da pré-Libertadores da América. Só para completar, ainda sobre o Ramon Dias, treinador argentino precisa da classificação para a final do Campeonato Paulista para escapar de demissão. Se ele for eliminado pelo Peixe nesse domingo, com uma derrota feia por 3-0, 4-0 ou algo do tipo, nem deve comandar o Timão diante dos equatorianos.